Hey Loopers, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper. Bom, gente, como prometido, eu resolvi começar a trazer pra vocês, meu gato está se pendurando aqui achando que é o Homem-Aranha. Eu resolvi começar a trazer pra vocês, então, um pouco das histórias de show que eu prometi, que é começar a trazer uns vídeos, né, contando. A gente fez algo assim em live, mas infelizmente a minoria acabou vendo, né, na época. E agora, então, eu vou meio que reviver essas histórias pra quem não viu ainda, pra quem já viu vai relembrar. E, Shine, dá um tempo. Você mesmo que é o Shine. E eu não vou falar de todos, né? Porque eu já fui em vários shows. Então eu vou fazendo aos poucos. Eu coloquei alguns nomes para sortear, né? Os nomes que eu já vi. E entre os 5 que vão ser sorteados, eu vou puxar aí alguma história desses shows, tá? Eu espero que vocês gostem e se sintam um pouquinho lá também. Caso vocês não saibam, todos os shows que eu fui tem cobertura de vídeo e o Shine tá impossível. A cortina que lute. Tem cobertura, saúde. Tem cobertura de vídeo aqui no canal, tá? Então, se vocês quiserem ver, né, tem vlogs, os primeiros shows só, que eu ainda não fazia vlog, era mais depoimento, mas depois eu comecei já a fazer vlogs em todos, então se vocês quiserem conferir, é só puxar a playlist de shows de K-pop aqui no canal, ok? E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe o vídeo para chegar mais pessoas. Vem comigo pro vídeo então. Bom, gente, eu tô aqui então no sorteador, eu coloquei os nomes de quem eu já vi até agora e eu vou sortear 5 nomes então para poder contar algumas histórias para vocês. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Opa! Fizeram uma história aqui. New Kid, Super Junior, NCT 127, MC Energy e DKZ. Muito bem, gente, esses são os nomes que eu vou comentar alguma história hoje com vocês. Bom, como vocês puderam ver aí, o primeiro nome sorteado da lista foi o New Kid, e eu vou contar pra vocês agora um pouquinho de como foi pra mim ver o Hansol pela primeira vez. Pra quem não sabe aí do meu histórico, eu acompanho o NCT da época ali de pré-debut, né? Foi antes deles começarem a debutar, lá da época da SM Hooks, e o Hansol, ele é daqueles trainees originais, né? Então, quando eu soube que o New Kid ia vir pra cá, já foi algo muito emocionante pra mim por conta desse detalhe aí de eu ver o Hansol, porque querendo ou não, ele repuxava pra mim, né, a essa memória, né, de ver ele muito novo lá na SM Hooks, tudo. E até então a gente não tinha a menor previsão de ter um NCT aqui no Brasil, né? Inclusive, quando anunciou, foi ainda uma surpresa. Isso anunciou no final de 2022, imagina, o ano era 2019, né? Imagina, né? A gente não tinha a menor esperança naquele momento do NCT vir pra cá. E apesar do Hansol não estar mais no NCT, ele não estar mais ligado ao NCT, ele faz parte, né? Ele tem esse histórico, então acabou sendo algo muito emocionante pra mim. Eu lembro que a gente ficou bem ansioso ali, logo que a gente chegou, a gente já colou ali na grade, tudo isso vocês podem ver no vlog, tá? A gente ficou ali bem perto das cadeiras do fansign. Num primeiro momento a gente tinha ficado de frente para elas, mas depois, quando foi chegando mais perto do horário, eles precisaram tirar a gente dali para poder organizar a fila mesmo do pessoal que ia participar do fansign, né? Então a gente teve que dar a volta, inclusive eu já pedi desculpa na hora pra menina, não sei nem se ela lembra disso, mas nessa organização a gente saiu correndo para não perder o lugar bom e andou bem rápido, eu acabei trombando com uma menina sem querer. Enfim, coisas de bastidores que vocês não viram no vídeo, mas eu acabei sem querer trombando com uma menina, pedi ali 1000 desculpas pra ela na hora, espero que não tenha se machucado, esteja tudo bem, até porque, né, já fazem aí quase 4 anos. Mas enfim, estou aqui me desculpando, pedindo desculpa novamente, e a gente, nesse processo, a gente acabou indo ali pra trás da grade, que é onde aparece no vídeo, que a gente tá ali por perto das cadeiras na parte de trás. E a primeira visão que eu tive do Hansol, assim, foi registrada ali, né, na câmera, que foi o momento que eles saíram lá de trás e foram indo ali pra salinha onde eles ficam, que eu vou chamar ali de camarim, né, que é aquela salinha interna lá onde eles ficam, pra descansar, pra se organizar. E no que eles chegaram, a gente já identificou imediatamente, porque todo mundo, mesmo a gente tava meio longe assim, mas tava todo mundo meio que uniformizado com aquela roupinha branca, né. E na hora que a gente viu aquele grupo de meninos junto, a gente já falou, são eles, né. E eu já comecei a procurar pelo Hansol. E o Hansol,
de cara, assim, não demorou muito pra eu achar, porque ele é muito alto, sabe? Ele era quase da altura era aquelas paredinhas, eu não vou saber o material, mas aquelas paredinhas móveis, sabe? Ele era quase da altura daquele negócio, porque ele tem quase 2 metros, né? Então, ele era bem alto, comprido, magro. Eu imaginava que ele fosse ser um pouquinho mais forte, né, pelas imagens, mas comparativamente todo o New Kid é bem magrinho. Ele também é bem alto e magro. E quando eu vi, já deu aquela acelerada, eu falei, nossa, né? Foi emocionante, eles entraram. E depois, na hora que eles foram sair de novo, eu não sei se isso chegou a aparecer na câmera, porque eu tava bem de frente, mas eu tava meio nervoso ali, né? Porque no que eles estavam vindo pro nosso lado, a mesa, como vocês podem ver, tá bem perto da gente. E tanto que o Rui ficou a menos de 2 metros de mim, assim, sentado, né? E no que eles estão vindo assim pro nosso lado, eles estavam vindo de frente. E o Han Solo sendo bem grandão assim, né? Eu tava assim meio que em L, né, na grade, e eu tava aqui, né, de frente para eles. E no que ele tava vindo, eu tava de frente, eu comecei obviamente a olhar principalmente para ele, né? Porque ele era o meu principal foco dentro do New Kid. E no que ele tava vindo, ele conseguiu me localizar ali também e olhou direto no meu olho. Aí no que ele veio vindo, eu fui encarando ele de volta porque eu simplesmente não consegui mais cortar o contato visual porque ele prendeu no meu olho, né? E ele veio olhando, veio andando assim e veio olhando na minha direção. E no que ele veio olhando na minha direção, eu comecei a ficar meio vermelha, meio com vergonha, só que eu não cortei, né? Continuei olhando. E isso ele foi se aproximando, como ele era alto, eu sou mais baixa que ele, aí eu comecei a erguer a cabeça. Eu comecei a erguer a cabeça até a hora deles sentarem ali, né? Foi a hora que ele parou de olhar, que foi a hora que eles viraram pra frente pra poder fazer o cumprimento. Eu não sei dizer se isso fica perceptível na câmera, porque dá pra ver que ele tá bem de frente pra mim, né? Mas se vocês prestarem bastante atenção, ele tá bem de frente, né? Ele tá bem de frente. No que ele tá vindo, assim, ele ficou o tempo inteiro me encarando e eu tive que levantar a cabeça pra olhar diretamente pra ele. E assim, foi uma sensação meio esquisita, porque como eu sou alta, normalmente eu olho pra baixo pras pessoas, né? Até homens, às vezes, são mais baixos que eu, dependendo, né, da situação. E ele bem mais alto, assim, eu tive que olhar pra cima. É uma coisa que não acontece com frequência, então juntando a emoção ali de estar vendo ele, também com isso foi uma coisa assim diferente, bem memorável e que eu gravei realmente na minha retina, né, independente das imagens. Isso eu lembraria para sempre, foi uma das interações mais intensas aí que eu tive com ele. Fora as outras coisas que acontecem, que eu vou ir comentando, né? As outras coisas que aconteceram ao longo do show. E na hora que eles sentaram, cumprimentaram, aí eles já começaram a interagir com o pessoal, entrou o fansign e eu tive tempo de respirar. Então esse meu primeiro contato com ele foi bem emocionante, assim, foi de cara, assim, já com uma interação bem longa. E pra mim, ninguém me tira, isso aí é só meu. E eu espero que realmente vocês consigam perceber isso dentro da câmera. O próximo nome, então, sorteado é um que tá, assim, mega recente, que é o Super Junior, né? Fazem 11 dias, mais ou menos. É 11 dias que a gente viu eles. E pra mim ainda tá muito em processamento, é muito surreal. E o que eu vou falar hoje pra vocês é esse primeiro momento realmente do impacto, porque eu falei no blog escrito, eu falei, acho que ficou meio claro, mais ou menos ali pela filmagem, mas eu quero realmente detalhar, né, como é que foi, porque é uma coisa que eu quero realmente deixar registrada, porque foi uma coisa única na minha vida, em vários sentidos. O Super Junior, no caso, foi o primeiro show que aconteceu algo assim pra mim, que eu já fui, até então já tinha ido em 10 shows anteriores, né, já tinha ido 10 vezes em shows e o Super Junior foi o 11, que eu realmente cheguei a meio que passar mal ali, né, onde eu tava. Eu cortei bastante nas filmagens, porque a Nicole chegou a registrar bastante, mas eu achei que ia ficar uma coisa muito estendida, parecendo aquela tela congelada. Mas assim, o fato é que conforme foi dando, quando faltava uns 11 minutos a gente levantou, que a gente tava sentada no chão, né, e foi aí que eu comecei realmente a olhar em volta e que eu vi que a pista estava perto, assim, foi naquele momento que começou aquela ficha querer cair, sabe? Só que ainda assim estava muito surreal. E conforme essa ficha começou a cair, que eu me toquei, que eu realmente ia ver o Super Junior, que o Super Junior ia estar na minha frente muito perto ali, aquilo começou a me atacar a ansiedade. Parece que foi tudo ao mesmo tempo. Aquele mesmo sintoma emocional. Teve muitas coisas que remeteram muito ao show do primeiro show do Monsta X. Era como se fosse a minha primeira vez em um show. Era muito essa sensação, porque não deixava de ser a minha primeira vez vendo o meu grupo Ultimate, né? Então, aconteceram várias coisinhas assim nesse sentido de como se fosse a minha primeira vez. E eu comecei a perder muito a força nas pernas, assim, de verdade.
muita fraqueza. A sorte é que tinha grade bem atrás da gente, né? Aparece no vídeo a grade atrás. E eu só me escorei, assim. Eu não mantinha mais a força nas pernas. Eu soltava o peso nas costas, escorada na grade, porque se eu tentasse ficar de pé, firmar as pernas, eu não conseguia. Eu tava tremendo muito. As minhas mãos começaram a suar frio, sabe? Eu comecei a ter aquela hiperventilação, sabe? Aquela coisa... sabe? Aquela coisa assim... que eu não sei explicar. Tinha momentos assim que girava muito a minha cabeça. E eu falei, gente, eu preciso ficar bem. Eu preciso ficar bem porque eu esperei muito por esse momento, sabe? E nessa situação não era nem que eu tava exprimida, não era nem nenhum fator externo, era eu comigo mesma, era eu tendo que lidar com as minhas emoções, porque era uma coisa muito intensa pra mim. E nisso, conforme vai chegando mais perto da hora, né, com menos de 10 minutos, 5 minutos, eles já começam a soltar as músicas do grupo no ar, né? O pessoal já começou a cantar junto, começou a gritar. Vão passando coisas até chegar o momento do VCR, né? E tudo isso eu simplesmente não consegui aproveitar. Eu tenho o registro dos acontecimentos, eu consegui registrar na mente, mas eu lembro também que eu não consegui compartilhar daquele momento, porque a minha prioridade naquele momento era me manter estável, era me estabilizar, né? Porque eu não tava bem. E eu não tava bem. É uma coisa que é tão difícil de explicar, porque assim, era como se fosse uma crise de ansiedade, mas não era uma coisa negativa, era uma ansiedade por um motivo bom, sabe? Mas que era uma descarga no corpo. Não sei se eu tô me fazendo entender, mas enfim. E no momento até o momento que tocou o VCR, né, o máximo que eu conseguia fazer, acho que teve um momento ali que até apareceu na câmera que eu dei um grito, foi a hora que eu meio que liberei, né? E depois eu voltei a grudar na grade. E naquele momento que passou o VCR, que abriu o telão, aquilo lá, pra mim, foi a hora que eu me soltei. Tipo, no momento porque antes de abrir o telão, antes do telão abrir, ele meio que ficou colorido, assim, ele mudou as cores ali no palco. Então eu sabia que eles iam entrar daí 1 ou 2 segundos, né? E no que mudou, eu meio que falei comigo mesma, agora chega, né? Esse é o seu momento, eu comigo mesma, na minha cabeça. Agora chega, tá? Parou, me deu uma bronca. Mas foi uma coisa que eu não sei explicar. Quando fala que a nossa mente tem força, gente. No que eu falei isso pra mim mesma, imediatamente minhas pernas já ficaram firmes. Ficaram firmes, eu já me empurrei assim na grade, foi a hora que eu dei um passinho pra frente. Pode ver que eu tô assim no vídeo e de repente eu faço assim, né? Eu dei um passinho pra frente e eu tava completamente firme e cheio de energia, que eu não sei da onde que veio aquela energia, acho que do meu amor, que veio uma energia que eu não sei explicar, que era completamente o oposto do que eu tava sentindo um segundo antes. E no momento que eu vi eles, assim, eu só surtei, só que ainda assim o meu cérebro, ele não entendia que aquilo era real, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava surtando muito, o meu cérebro tava, não, aquilo é um stage, eu tô vendo num telão gigante, porque não é possível. Eu só realmente fui cair a ficha quando, acho que é no segundo bloco, porque o primeiro bloco eles ficam todos ali em cima, no segundo bloco, que eles começam a avançar pela pista ali, que eles vieram pro nosso lado, aí eu pera aí, o stage tá vivo ainda, tá movimentando aqui pro meu lado. Aí eles vieram assim pro nosso lado, e quando eles chegaram ali na pista central, conforme eles foram chegando, o Anhyuk já veio diretamente olhando ali pra gente. Porque que nem eu comentei ali, dá pra ver no vídeo, eu comentei no blog escrito também, a gente ficou numa área ali da pista premium que tava mais tranquila, né? Porque o pessoal tava tudo meio que acumulando ali perto do palco, perto da pista, e a gente tava um pouquinho mais pra trás. Então, tava com gente, dá pra ver que tem gente em volta, mas tava mais sossegado. Não tava um em cima do outro, tava todo mundo com espaço pra dançar, pra andar tranquilo, sair, entrar, né? Tava bem tranquilo. E o refletor tava bem em cima da gente. Então, quando ele veio, ele já veio direto olhando pro nosso lado, e ele chegou a me encarar, assim, me olhou no olho. Aí, o que ele me olhou no olho, eu falei assim, ok, não é stage. Foi aí que realmente caiu a ficha que tava acontecendo, e assim, eu realmente me soltei. E foi uma bomba energética, assim, que durou o show inteiro. Eu não senti cansaço em nenhum momento. E na hora que eu tava nova, eu falei, eu tô com tanta energia ainda que eu aguentaria mais umas 2 horas de boa. Então, assim, esse primeiro momento vai ser muito icônico pra mim sempre, porque, como eu disse, é muita história, foi o primeiro contato, né? Então, assim, já começou desse jeito e depois daí em diante foi o show inteiro cheio
de coisas e acontecimentos e ai meu Deus do céu, mas eu queria realmente começar a falar do Super Junior com esse momento porque eu quero realmente deixar registrado. Bom, seguindo então, o próximo agora é NCT 127. Eu adoro falar assim porque eu me sinto muito internacional. O Junior que lute, porque ele fala que eu falo do jeito mais difícil. E o que eu quero comentar então hoje é o momento que aconteceu lá dentro do show. Eu cheguei a comentar ali superficialmente no vídeo do NCT mesmo, né, no vlog, no encerramento ali, mas assim, eu vou dar um pouquinho mais de detalhes. Então, eu tava ali, como eu disse, na parte mais tranquila também, assim como o Super Junior, só que tava infinitamente mais tranquila na ponta que a gente tava, né? Tava literalmente uma fileira de pessoas colada na grade e ninguém atrás, era basicamente isso. E, então a gente podia ir, voltar, se mexer, fazer o que quisesse ali, que dava certo, né? Esse show do NCT, como vocês sabem, eu ganhei o ingresso, então eu não esperava para começo de conversa estar ali, né? Então para mim já era muito emocionante, foi meu primeiro show da SM, né? Eu quanto SM Stan, então foi algo muito único para mim. E esse caso que eu vou colocar em ponto é o fato de metade do NCT ter olhado pra minha cara ali bancando a fã doida. Então vamos lá. Então, no caso, a gente tava encostado ali na grade, né? E eu tava bem atrás do pessoal do PCD, que era um lugarzinho um pouquinho mais elevado. Pra mim, só de ficar parada ali, com eles sentadinhos, não tinha problema, né? Porque eu sou alta, eu conseguia enxergar. Porém, novamente, tinha os tais dos acompanhantes ali deles que ficavam em pé toda hora. E conforme eles ficavam em pé, eles tampavam a minha visão. E nisso me deu uma estressada. Eu falei, eu não vou me estressar, eu só vou dar um passinho para trás, vou abrir mão da grade para poder ter a visão, né? E fui para trás alguns passos. Aí eu já consegui, né, pegar uma distância e enxergar eles em cima do palco. E nisso eu tava ali curtindo o show, mó de boas, né, mó na minha. E comecei a me empolgar com a dança, comecei a dançar. Como tinha espaço, né, eu gosto de dançar, eu tava ali e comecei a dançar. E no que eu tava ali dançando feliz, plena e satisfeita, no que eu olho na direção do palco, porque a gente tava bem de canto assim pro palco, tinha ali, tipo, o senhor Johnny olhando diretamente pra minha cara. Mas assim, não era uma coisa encarada, mas sabe quando assim, você tá passando e você vê alguma coisa que chama atenção, né, passa o olho por um segundo e sai? Foi mais ou menos isso, tipo, eu olhei bem na hora que ele estava olhando, ele olhou, depois ele já sorriu e saiu andando. Aí eu fiquei assim, né, meio com vergonha, né, ninguém viu. E nisso eu comecei a curtir o show de novo, fui lá, né, continuei, comecei a dançar de novo. Quando eu olho pra frente, olho pra cima, Jerrian olhando diretamente na minha cara. Mesma coisa, foi todos assim, era sempre um passar de olho de um segundo ali de duração, dava um sorrisinho e saía, né, mas foi mais ou menos assim, o sistema com todos. De novo, passei ali a vergonhinha, fiquei tímida, dei uma segurada, mas daqui a pouco eu esquecia. Foi mais ou menos esse ritmo. Comecei a dançar de novo. Aí veio nessa sequência. Aí veio o Yuta, aí veio o Taeyong, aí veio o Jungkook. Quando chegou no Jungkook, eu falei, quer saber? Eu acho que eu já passei um pouquinho de vergonha demais pra um dia só. Acho que eu vou voltar ali pra minha grade, né? Que tá bom. Aí foi nesse meio tempo, assim, que como eu disse, o pessoal tava se movimentando, porque tava espaçado, né, tava bom pra isso. Abriu um pedaço da grade ali que não era tão atrás do PCD, que era um pouquinho mais pro lado, né, mais pro lado que a Gabi tava bem no canto. Eu falei, eu vou voltar ali pra minha grade, que é o melhor que eu faço, porque olha, não tá dando não, eu já passei muita vergonha pra um dia, né. Aí nisso eu voltei pra grade e continuei filmando ali pra vocês, onde vocês viram. Inclusive essas filmagens, acho que se vocês pegarem o vlog, é o único momento ali onde eu tô com a câmera um pouco mais longe deles, assim, que foi o momento onde eu ia lá pra trás, filmava um pouco, parava, dançava um pouco, acontecia um episódio. Filmava mais um pouco e assim foi indo até eu voltar pra grade. Seguindo então agora com o próximo sorteado, que é o MC Energy. MC Energy, eu vou contar um pouquinho sobre como foi a minha experiência no camarote, que foi a minha primeira vez, né? Ai, meu Deus, acabou de estrelar. E no caso, o que eu tava com visão de camarote? Porque camarote é sempre muito falado, que você tem uma visão privilegiada e tudo mais, realmente você tem, mas tem questões que você só conhece na prática, né? E no caso, eu fiquei o tempo inteiro dentro do camarote, como vocês me conhecem um pouco, que eu já comentei, eu gosto de ficar sentada o máximo que eu posso, até o momento realmente do show, porque os meus tornozelos, eles são... sustentam todo o peso do meu corpo, meus pés são pequenos pro meu tornozelo, então ele acaba inchando um pouquinho demais, né, quando fica muito de pé, então eu fico sentada o máximo possível por essa razão, para não sentir dores e poder curtir o show.
E no camarote tem os banquinhos, né? Eu fiquei sentada lá, pleníssima, até 4 minutos, 3 minutos antes de começar, que foi a hora que eu levantei. E no caso, até então, quando eu tava levantando, tava tudo certo. Eu tava vendo o palco ali, né? Tinha o pessoal, que a gente tava num grupo grande ali dentro do camarote, que tava ali bem na minha frente, mas eu conseguia ver acima deles. Só que o que eu não contava era que ia passar, na hora que eles entrassem, né? O palco ia ser baixo demais, eu não ia conseguir, isso aí enxergar, tipo, os cocorutos dele, das cabeças, né? Tanto que teve... Pera, só um momento que tá passando um caminhão. Pronto, voltei. Eu espero que pare que se apito. Tanto que teve, eu acho que um único momento que eu enxerguei, assim, da primeira música, que foi justamente a hora que o Minjay isso apareceu no vídeo, se eu não me engano. Eu não lembro se a gente filmou essa hora. Que foi o momento que o Minjay virou diretamente pra gente e meio que deu um tirinho, assim, né? Diretamente pro nosso canto ali. Foi o único momento dessas primeira, segunda música que eu realmente vi eles. Depois, inclusive, na filmagem mostrou que ele, assim que ele chegou, ele já tinha olhado lá pro nosso lado, só que eu não vi, né? Porque eu estava atrás. E realmente foi uma dificuldade técnica pra mim conseguir enxergar. Eu fiquei um bom tempo ali apanhando com isso. Cheguei aí lá pro canto, onde a minha mãe tava. Minha mãe, ela tem 1,55 aí que ela não enxergava mesmo, se eu não enxergava ela muito menos, né? Então ela foi bem no canto onde começava o camarote, tinha uma escada ali, que é onde a gente subia pro camarote, que ficava na lateral do palco. Tipo, de ladinho, assim, com o palco. Tem até uma filmagem ali que vocês vão ver, que é bem de ladinho, e ela ficava ali, o que foi a melhor coisa possível pra ela, porque além dela conseguir assistir o show inteiro, ela ainda interagiu pra caramba com os meninos, porque toda hora eles viam ela lá e interagiam com ela. O Mindy, inclusive, no vídeo aparece dando um coraçãozinho pra ela. Mas depois deu tudo certo. A gente foi se encaixando ali, eu consegui me enfiar no meio e consegui assistir de boa. Mas assim, é só uma dica sempre pra vocês, que se vocês tiverem a experiência de ir pro camarote, de realmente não bancar a Angélica, de simplesmente ficar pleníssima achando que tá tudo garantido só porque você tá no camarote. Porque pode ter a situação de você não conseguir assistir se você comer muita bronha. Então, tentar pegar um bom lugar e depois sentar. E por fim, para concluir então esse vídeo, eu vou com o último grupo sorteado, que é o DKZ. Bom, o DKZ é um grupo que eu conhecia bem pouco quando eu fui, inclusive eu fui me informar sobre eles e realmente conhecer os membros para assistir eles no K-Expo, depois que eles já tinham sido anunciados, né? E imediatamente eu já me apeguei ali ao Kangum, foi o que me chamou a atenção de cara, assim, já virou meu bias. E o John Hyun também ali, acaba ficando como um segundo bias, porque ele virou muito meu protegido depois do show, ele é muito, muito gracinha, ele é um fofo. Mas o Kyung-un é o meu bias do grupo, né? E eu fiquei muito na expectativa de ver ele ao vivo. E o tempo inteiro no show, a gente tava bem perto ali, dá pra ver pela filmagem, que a gente tava ali cerca de umas 5 ou 6 fileiras do palco, acho que não chegava a 6, umas 4 ou 5 fileiras. E eu fiquei o tempo inteiro gritando esse menino. E eu sabia que ele estava me ouvindo. Por quê? Porque todo mundo que eu gritei e que eu interagi, eu consegui. Quando eu tentei interagir com alguém do palco, eu consegui interagir. Então eu sabia que ele estava me ouvindo. Né? Só que ele estava se fazendo de difícil. Aquelas. Eu sei que eu fiquei chamando esse menino o negócio inteiro. Eu fiquei até meio rouca, depois fiquei sem voz ao longo da semana. De tanto que eu gritei. Eu gritei meio que por todos, mas o que era o meu foco. Cada vez que ele vinha pro meu lado, eu me esforçava ali para tentar uma interação direta, né? Eu via que ele passava os olhos por mim várias vezes. Mas ele ainda não tinha interagido diretamente comigo. Até que um momento ali, já tava indo pro final do show, terminou 7h30, devia ser umas 7h15, 7h20, já tava quase acabando, eu já tinha meio que desistido, né, de conseguir qualquer coisa com ele. Mas enfim, aquela esperança é a última que morre, né, brasileiro não desiste nunca. Em determinado momento, meus gatos estão derrubando as coisas lá. Enfim, em determinado momento, ele veio bem na beira do palco e eu gritei, deu um berro lá. Você não ouviu é porque realmente não tá bom dos ouvidos, porque eu gritei. Coitado de quem tava em volta. Peço desculpas aí. Mas nisso que eu dei esse grito, já sem nenhuma esperança, tipo, eu gritei por gritar, pelo hábito, sem nenhuma esperança de que ele fosse me notar, o menino simplesmente me vira pra mim, diretamente, tipo, ele tava até meio de diagonal, ele olhou diretamente pra mim, no meu olho, deu um sorrisinho e fez assim. Eu fiquei assim, seu palhaço, né? É assim. Então, o que só confirmou que eu já sabia que ele tava me ouvindo, porque inclusive a própria Jaque falou, depois que ela tava mais perto do palco ainda que eu, né? Ela interagiu bastante com o John Hyun. Ela falou, tinha momentos assim que o Kyung ia até algum membro e só ficava cochichando, olhando ali pros seus lados, ali pro meio onde você estava e dando umas risadinhas. Eu falei, filha da mãe, filha da mãe, tô
aqui passando vergonha, né? Gritando por alguém uns 12 anos mais novo que eu, mas tudo bem. Vamos seguir o baile, né? Pra só no final ele olhar na minha cara. O Han Solo foi mais alguma... Já que a gente citou o Kid lá no começo, ele teve uma atitude mais ou menos dessa também. Eu vou contar nas próximas histórias. Mas assim, nossa, eu mereço. Eu mereço, gente. Passando vergonha, me esgoelando lá, gastando as minhas cordas vocais. Ele rindo, pra no final ele realmente virar e interagir. Então foi uma coisa assim, bem memorável que eu gostaria então de deixar registrado pra vocês. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Os próximos eu vou seguir, então, mais ou menos nesse formato. A minha intenção, como eu disse anteriormente, era realmente esperar a HalhoCon, né, que ia ser em janeiro. Ela acabou sendo adiada para abril, mas eu tive 2 shows aí nesse meio do caminho, então rendeu mais algumas histórias. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido e sigam sempre aqui no canal com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!